Bom, boa noite. Gostaria de agradecer o professor Charley e também parabenizar pela iniciativa, né? Porque assim que a gente entrou em quarentena, ele já se movimentou e já pensou em formas assim da gente continuar essa comunicação, né? Já que a gente não teríamos as aulas presenciais, mas que de alguma forma nós pudéssemos abordar os nossos assuntos. Então, agradeço muito ao professor Charlie, assim, acho que eu sou das últimas, né, como ele falou. Então, enfim, isso foi planejado já há um tempo e, enfim, para mim é uma honra estar aqui, ainda mais com gente do Brasil inteiro. Eu já vi algumas pessoas amigas aqui no chat. Espero que a gente possa ter uma noite agradável, né? Então, como eu comentei, assim, eu penso mais uma conversa. Talvez, não necessariamente uma aula, mas eu trago alguns temas que eu abordo, né, nas aulas, especificamente nessa disciplina da pós-graduação. Então, ela não é aula no sentido de que é um pouco mais flexível, assim, eu trouxe de uma forma muito mais leve alguns temas, né, para a gente pincelar algumas coisas e depois, no final, irmos para o debate, tá bom? Então, vamos lá. Só falar um pouquinho da minha formação acadêmica, né, para vocês me conhecerem um pouco. Eu sou bacharel em biblioteconomia pela FESP, então quando eu voltei como professora foi um prazer, assim, uma honra, né, uma felicidade muito grande, algo que eu não esperava, mas que acabou acontecendo, né, uma grata surpresa. Eu fiz uma especialização em bens culturais pela Fundação Getúlio Vargas, aqui em São Paulo, na Escola de Economia. Depois, bem depois, fiz um mestrado em ciência da informação. Foi lá que eu conheci o professor Charlie, né? Nós fomos colegas de disciplinas lá na ECA. E eu estou fazendo agora o doutorado em ciência da informação também. Minha área de pesquisa é catalogação, metadados, e por aí vai, modelos conceituais para bancos de dados, né? LRM, algo do gênero também, porque doutorado, vocês sabem que nunca se pergunta, né? Aí, como é que vai o doutorado? Não façam essa pergunta para as pessoas que estão fazendo doutorado, porque a gente às vezes não sabe responder, né? É um drama, mas faz parte. Eu trabalhei muito tempo em biblioteca universitária, depois eu fui trabalhar em biblioteca de museu, e aí, é, na biblioteca de museu, eu fiquei um tempo, e depois eu passei a fazer a coordenação tanto da biblioteca quanto do SEDOC, lá da Pinacoteca de São Paulo, né? E eu estou trabalhando lá esse ano, se tudo der certo, 12 anos, comemoro 12 anos em julho. Então foi muito bom porque eu consegui ter uma visão um pouco da área de museus e da área de arquivos também, que eu não tinha, né? Minha formação em biblioteconomia, minha experiência sempre foi essa, né? Mas enfim. E eu sou docente, então, no curso de graduação, né, na área de catalogação, e também na área de pós, né, no tema que eu vou falar com vocês um pouquinho hoje, tá bom? E, gente, vocês podem já interagindo aí no chat, que eu vou dando umas olhadinhas de rabo de olho, tá? Eu vou falar, então, primeiramente, dos usuários e os serviços de informação, né? A gente tem uma abordagem que é bastante comum na biblioteconomia, que não é tão comum a outras áreas, né? Mas vocês vão ver que no fim estamos falando de coisas muito próximas, tá? Então, primeira pergunta que eu faço: quem precisa de informação? Isso é uma coisa que os estudos de usuários de biblioteca têm uma abordagem já, assim, várias metodologias, né? Já há alguns anos isso é estudado no campo da biblioteconomia. Todo mundo precisa de informação, certo? Seja porque a pessoa tem algum problema que ela quer resolver, um objetivo a atingir, né? Ou a constatação de que ela tem uma lacuna, né, de conhecimento, então que ela busca informação de alguma forma. Só que quando a gente pensa na necessidade de informação, e aí se tiver bibliotecários aqui, que eu já estou vendo que tem, a Sunamita já falou que eu sei que tem outras pessoas que são, a gente tem vários teóricos nessa área, né? Só que uma questão que se coloca já, Clarissa também, é que é uma experiência subjetiva, né? Isso é o Wilson, que é um muito famoso, assim, ele consolidou, né, algumas questões nessa parte de estudo de usuário, né? E o que ele vai falar?
A necessidade de informação é uma experiência subjetiva, que ocorre apenas na mente da pessoa em necessidade e, consequentemente, ela não é diretamente acessível a um observador. Então, esse já é um primeiro desafio de estudo de uso de informação. Porque se ela é subjetiva, né, dando o exemplo da biblioteca, depois eu vou falar de outras coisas, ela é subjetiva porque se a pessoa vai até uma unidade de informação e ela busca lá um recurso informacional, que pode ser um livro, pode ser um artigo, ou mesmo num arquivo, pode ser um documento, e ela localiza um documento de interesse e consulta aquele documento. Mas, de fato, se aquele documento possui a informação, é algo que só ela vai poder dizer, né? No caso da biblioteca, por exemplo, ela leva livros para casa, devolve, você tem uma estatística de uso daquele acervo, mas você não sabe se aquilo realmente atendeu aquela necessidade de informação, né? Tanto que às vezes as bibliotecas ficam muito na estatística de uso do acervo, né, que está muito relacionado ao paradigma físico, mas não funciona mais, tá? Isso no ambiente digital a gente já vai falar daqui a pouquinho, não funciona, tá? A questão da necessidade da informação também, ela também é complexa, né? E aí, quando a gente vai estudar mais profundamente, você tem desejo, você tem necessidade, você tem demanda. Então, só um exemplo, você pode desejar algo que você não tem necessidade, né? Vou dar um exemplo muito básico. Eu posso desejar ter um carro 2.0, só que eu não tenho essa necessidade, né? Eu não preciso disso. Então, isso também tem essas questões. Às vezes, o usuário, ele pensa que tem alguma necessidade que, de fato, ele não tem. Então, assim, no campo da ciência da informação, nós temos vários modelos que vão nos orientar a fazer esse estudo de usuário, levando tudo isso em consideração, tá? E aí também, além disso, né, além dessas complexidades que eu falei, a gente também entende, né, quem trabalha com informação, nós tendemos a ter alguns mitos, né, algumas ideias pré-concebidas, né, desses usuários. Então, os serviços de informação, por vezes, são pensados não a partir de pesquisas sérias, né, e completas, mas às vezes sobre mitos, né? Então, nós pensamos que o usuário precisa daquilo. Nós pensamos que sabemos tudo sobre ele, né? E qual que é o risco disso? Por exemplo, diversidade cultural. Você tem que levar em conta isso, né? Que as pessoas têm bagagens diferentes, têm repertórios diferentes. E refinamento das necessidades do usuário e suas expectativas, né? Então, a gente tem que perceber que pode existir um refinamento, né? A gente tem uma ideia geral, mas pode ser que haja uma especificidade, né, na expectativa do usuário que não está sendo percebida por quem planeja os serviços de informação. O uso de conteúdos digitais também é complexo, né? Como mapear esse uso, né? A gente acha que se tiver digital vai ser utilizado. Digitaliza tudo e coloca na internet. Isso não garante o uso, não garante que é o que as pessoas estão procurando, né? Nós também temos que levar em conta que os usuários têm várias tipologias, né? A gente já vai começar a falar um pouquinho disso. E um ponto que eu acho muito importante é a questão do comportamento enquanto grupo ou indivíduo, né? Então, eu, Isabel, como indivíduo, eu posso ter um certo tipo de comportamento informacional. Já quando eu estou inserida em um grupo, pode ser que eu tenha um outro comportamento. Então, isso também deve ser levado em conta, tá? E a gente não pode, então, deixar que essas ideias pré-concebidas, que elas deixem, elas não devem ser a única forma, né, ou não devem ser uma forma mesmo de nós pensarmos os serviços de informação. Nós temos que ter métodos para fazer os planejamentos todos. Vamos lá. Outras questões relacionadas ao próprio usuário, né? Com o advento da web, o usuário ele é mais independente, né? Ele é mais conectado, ele tem mais informações ao seu alcance. O quanto essas informações são as informações que ele necessita ou não, isso também a gente não sabe,
tem muita informação circulando, né? E não só na web, nas redes sociais, WhatsApp, Facebook, né? Twitter, Instagram, muita informação circulando, ele tem muita informação ao alcance, né? Então, ao mesmo tempo que ele é mais independente, que ele pode ter acesso direto a essas informações, e que estamos, sim, mais conectados o dia todo, né? Desde o momento que se acorda, com um despertador que é um celular, as notícias que vão chegando, as notificações, ao mesmo tempo que você tem tudo isso, né, também isso não quer dizer que você está recebendo as informações que você necessita, ou que você deseja, ou enfim, o que você demanda, tá? Então, falando um pouco da questão dos estudos de usuário, né, como eu falei, no campo da biblioteconomia, ciência da informação, assim, eles são, de certa forma, tradicionais, né, estão há muito tempo nos currículos, mas ainda, em muitos casos, a gente faz estatísticas de uso de acervo, né, que também já não se enquadram muito no ambiente digital, mas, de qualquer forma, assim, são ferramentas de planejamento, né, de gestão. Elas abrem um canal de comunicação com o usuário, né? Então, por que que eles são tão importantes, esses estudos? Porque nós precisamos saber para quem nós estamos desenvolvendo esses serviços e produtos, né? Nós temos várias tipologias de usuário, mas, por exemplo, um é usuário real e outro potencial. E tem o não usuário também. Mas como que você conhece, né? Quer dizer, na verdade, os estudos de usuário, eles acabam utilizando vários instrumentos, várias ferramentas de marketing, de pesquisa, porque nada mais é do que isso mesmo, é você conhecer o público da sua unidade de informação ou do seu serviço, né? E quando você vai conhecendo esses novos grupos, né, quando você identifica novos grupos, você consegue segmentar o mercado, agrupar, fazer um estudo mais aprofundado mesmo, né? Se não, a gente continua, né, definir os objetivos da biblioteca, ou unidade de informação, né, aqui está a biblioteca, mas isso se aplica a outras unidades também, porque você precisa pensar que você não pode planejar serviços de acordo com sua intuição ou com achismo, porque você vai ficar falando sozinho, né? Então, o estudo de usuário vai te possibilitar obter informações de todas essas naturezas. E também conhecer o nível de satisfação, acho que é muito importante. E é muito complexo também, né? Porque se você pergunta a opinião das pessoas sobre determinado serviço, você tem que perguntar e depois fornecer uma resposta, né? É muito frustrante você ser questionado o que você gostaria, o que não gostaria, o que está bom, ruim, regular, ótimo, mas isso tem que servir, tem que ser de fato um instrumento para a construção, para a elaboração, planejamento de novos serviços, né? Não pode ser simplesmente uma pesquisa, um relatório que vai ficar engavetado. Isso é muito frustrante, é um desperdício de tempo e dinheiro, né? Porque também tudo isso tem recursos, né? Para fazer um estudo de usuário sério, assim, tem um investimento, tem que ter uma disponibilidade, uma vontade mesmo de engajar esse usuário, né? E para isso, então, a gente tem que fazer o estudo. Isso também para planejamento de desenvolvimento de coleção é importante, e, sobretudo, para administração, gestão de recursos também. Até agora eu falei um pouquinho dessa questão, né, do estudo de usuário, mas muito assim, num ambiente até não necessariamente digital, né? Acho que o nosso desafio é fazer tudo isso no digital. Agora eu vou começar a falar um pouquinho desse ambiente digital, né, desse universo digital, que eu confesso que eu adoro, né, mas vamos ver. Nós estamos num momento que tem muitas vantagens, né? Que vantagens que o digital nos trouxe? Várias. Eu acho que desde esses de aplicativos, por exemplo, como o Waze ou outros de trânsito, Google Maps, então que te ajuda a chegar num lugar que você não sabe o caminho, que você não conhece, não tem para quem perguntar. Então, desde dessas vantagens de utilitárias mesmo, no dia a dia, né, no nosso dia a dia como cidadãos, né, que eu preciso ter uma mobilidade numa cidade tão complexa como São Paulo, eu posso ter esses aplicativos, então, que vão me ajudar muito, sem contar o próprio conhecimento, né, a gente tem acesso a
a bibliotecas digitais, a bases de dados de periódicos, que nós não tínhamos com tanta facilidade assim. Então, eu citei duas apenas, só para a gente lembrar. Certamente vocês terão muito mais exemplos para fornecer. Só que isso tem um custo, né? E o custo é muito alto. Eu trabalho também com preservação digital, né? E o professor Charles, eu tenho certeza que ele vai concordar comigo, né? Acho que a preservação digital é um deles, porque a gente tem essa discussão muito avançada na área dos arquivos, né? O que é muito bom, porque os arquivos, eles são, né, os custodiadores aí da memória, né, dos documentos primários. Mas, assim, a gente até já viu pesquisa na própria FESP, né, de arquivamento de posts de Facebook, por exemplo, né. Tem toda uma memória que acontece no lugar que a gente não sabe o quanto vai preservar. Mas, de qualquer forma, o próprio digital, né, hoje a gente fala de preservação digital, de softwares, né, de arquivísticos confiáveis, então não é qualquer repositório, ele tem que ser confiável, e para isso ele tem que atender uma série de requisitos do CONARC, etc., porque não é garantia que você coloca lá um PDF no storage que daqui a 5 anos ele vai abrir. Isso aconteceu comigo, acho que eu sempre falo nas aulas, né? Eu sempre tem alguém que já perdeu um pendrive. Isso aconteceu comigo também. Um dia o pendrive está bonitinho e no outro dia ele não levanta. Você perdeu. Ah, mas tem software que aí você pode, né, baixar um software na internet e ele recupera. Ah, ele recuperou, mas o que eu precisava ele não recuperou. Então a lei de Murphy, né, na nossa vida, beleza, acabou. Então, esse é um dos custos, né? Mas fora isso, a própria preservação da memória, né? Quando a gente preserva, a gente faz uma seleção, isso sempre. Nunca se preserva tudo, né? A gente, de alguma forma ou de outra, há uma seleção. Hein, Isabel, que legal. Posso falar? Posso comentar? Ah, claro, claro. Ah, já que você me citou, né? Deixa eu falar. Não, é bom interagir. Né, não, que eu acho bem interessante essa questão de existir um modelo que a arquivística acabou adotando, que é o modelo OAIS, né? Ou SAI, né? Que acaba, né, por impactar aí completamente nesse processo de preservação, né? E é um modelo que foi construído, na verdade, por várias áreas, né? Então, você tem o Bagot, que é um modelo que é um modelo de empacotamento que foi construído pela biblioteca da Câmara do Congresso dos Estados Unidos, exato. O modelo conceitual em si foi a NASA, por meio de um estudo com dezenas de cientistas de diversas entidades que estavam tentando solucionar o problema, né, da preservação das informações, né, e dados das ações estelares da NASA, né? Mas estava todo mundo interessado em resolver. E o modelo é maravilhoso, né, gente? Porque você mantém, né, a informação fixa, ou seja, né, a estrutura do documento arquivístico, né, com a completude de metadados, com toda a estrutura que tem que ter, né, e parte aí para o empacotamento disso com outros similares. Então a gente está falando em empacotar séries documentais, o que facilita todo o processo de descrição, né, e assim por diante. E que legal, né, a gente pensar então que esse modelo ele veio, né, para a arquivística, mas ele também pode ser aplicado em outras situações de gestão da informação aí a longo prazo, né, long term, né, como fala. Não, muito obrigada. Olha, acrescentou muito. Então, vocês vejam que, na verdade, é um esforço em conjunto, né? A NASA, a Biblioteca do Congresso e outras instituições também. Então, não é brincadeira, porque é um problema muito sério mesmo, né? Garantir que vai permanecer, né? Tudo isso que a gente está produzindo. E agora, gente, com o Covid, a gente está
totalmente imerso no mundo digital, mas mais para frente a gente fala um pouquinho mais. Obrigada, professor Charlie. Mas então, voltando aqui aos custos, né? Então, autenticidade também, privacidade, circulação de notícias falsas, direitos autorais restritivos, censura, modelos de negócios unilaterais. Aliás, a IFLA mandou um e-mail, eu não tive a oportunidade de ler um e-mail longuíssimo falando dessa questão dos direitos autorais, né? Que agora é a hora, né? De mudar isso, porque essas bibliotecas estão fechadas, assim, a gente tem que ver como é que fica essa questão, vai ter que dar acesso, né? Depois eu vou dar uma olhadinha. Aqui eu coloquei um exemplo, justamente, eu não recebi essa, graças a Deus, mas está lá no Globo, no portal Globo, e pegaram uma foto daquela série Walking Dead e falaram que era eram corpos de idosos com Covid, vítimas de eutanásia. Fake news. Então, esse acho que é uma questão muito séria que a gente vem enfrentando aí com essa questão da informação no ambiente digital, né? Muito difícil, assim, a gente lidar com isso. Tem muito estudo ainda, mas é uma forma terrível, né? Um custo que a gente paga por estarmos aqui, né? Nesse momento, eu acho que é uma coisa do nosso tempo, eu sempre falo, né? A gente está vivendo o nosso tempo para o bem e para o mal, tem coisas incríveis e coisas que não são tão incríveis, né? Isso aqui eu deixo, depois eu acho que vai ficar para vocês, mas é um link, é do ano passado, tá? Mas é do Jaron Lanier, que foi o criador do termo realidade virtual. E ele fala algumas dessas questões, alguns desse custo, né? Alguns aspectos do custo que o digital nos traz, né? É bem interessante. Ele fala dessa questão da propaganda, que a gente tem que sair da propaganda, porque elas são tão poderosas que elas nunca serão éticas. Então ele é radical. E é o cara que criou o termo realidade virtual, então acho que é um cara que vale a pena a gente ver também, né, o que ele pensa. Depois vocês podem dar uma olhada. Esse aqui é um jornalista também britânico, o Glyn Moody, muito crítico, isso também de 2018, eu não encontrei nada mais recente dele, mas enfim, ele falava já nessa época que a gente estava no Dark Times 2.0, né, Tempos Sombrios 2.0. Claro que assim, a fala dele está muito relacionada à mídia, né? A internet revolucionou a comunicação das mídias todas e a gente ainda nem conseguiu entender muito bem, né? A gente vive assim consequências de mau uso, mas a gente ainda não, quanto cientistas, né, humanos, enfim, das humanas, quanto profissionais da área de humanas, aí a gente ainda não conseguiu, acho que, perceber como que a gente está sendo atropelado por tudo isso, né? Mas ele falava, assim, desses tempos sombrios, não porque a gente tem problema político, que são muitos, não pelos sérios problemas de meio ambiente, mas tempos sombrios para a internet, conhecimento e aprendizado. E eu acho que esse tempo que a gente está vivendo agora também se encaixa muito bem nisso que ele fala. Eu vou falar um exemplo para vocês, tudo isso para a gente pensar esse universo digital e uso de informação, tá? Como que a gente sai lá dos nossos estudos de usuários para, de alguma forma, estudarmos o que está acontecendo, né? Como a informação ela está sendo utilizada tanto por pessoas quanto por máquinas. Então, o Turing, vocês devem ter ouvido falar, ele foi um matemático importantíssimo, assim, ele é considerado o pai da informática. Uma pessoa que teve uma vida muito sofrida, enfim, ele sofreu preconceito, ele foi uma pessoa assim que brilhante, mas viveu numa época onde o preconceito, enfim, eu não diria nem preconceito, acho que crime mesmo, né? A sociedade britânica foi muito criminosa, eles tinham uma lei, então ele era homossexual e ele foi castrado quimicamente e caiu assim em desgraça, né? Então foi um crime o que fizeram com ele, enfim, talvez a pesquisa dele foi brilhante mesmo, eu acho que eu admiro muito o trabalho dele, tá? Bom, tem dois artistas, né, o Mushon Zeraviv e Jonathan Ben Simona, aqui ficou grudadinho, depois eu separo, eles fizeram um experimento, então, com inteligência artificial, que é uma outra questão também que está com tudo, né? Acho que não tem um dia que a gente não receba uma ligação, ou que você ligue lá para o seu banco, oi, aqui é a fulana, né? Eles dão até o nome para tentar personificar, né, essa inteligência artificial, esse robô. Eu tenho certeza que vocês também. Eu do SUS eu já recebi umas 4 ligações, né?
Ah, então, Rebeca, o jogo da imitação é muito fiel em relação à vida do Turing, recomendo também. Tinha na Netflix, eu não sei se ainda tá, mas se chama o jogo da imitação. E ali é onde ele realmente consegue, enfim, não vou dar spoiler. Mas enfim, o que que esses artistas fizeram, né? Eles criaram o que eles chamaram de máquina de normalização. É uma instalação, é uma obra de arte, mas é uma provocação também, muito inteligente, na minha opinião. Então eles argumentam que assim o Turing ele esperava que as tecnologias iam nos libertar, né, das partes mais obscuras e irracionais, enquanto humanos. Mas que hoje, na verdade, os artistas falam que ao invés de das tecnologias nos libertar, elas amplificam, né, as nossas partes mais obscuras e irracionais. Aí é o humano, né? E como que isso acontece, então? Eles fizeram uma instalação, teve em outros lugares que era diferente. Essa daqui é de Berlim. Então, o que que acontece? Você entrava lá numa sala, né, todo contentinho, estou no Museu de Arte Contemporânea, em Berlim, né, que foi em Berlim, e tinha essa sala com duas imagens de duas pessoas. Você tinha que olhar para essas pessoas e você apontar, você escolhe e aponta para qual delas que você considera que são pessoas normais. Então é isso, é uma máquina de normalização, de ver quem que é normal, quem que é mais normal, quem que não é tão normal. E você também, lógico, né, era fotografado e só falta ir para esse banco de dados. Só que esse banco de dados, ele tinha várias informações que, que é um francês, que agora eu não estou com o nome dele aqui, mas vocês devem, alguns de vocês talvez conheçam o César Lombroso, já ouviram falar do Lombroso? O Lombroso, o que que acontece? Ele tinha uma teoria, e no começo do século XX foi terrível, mas enfim, fez um certo sucesso, né? Ele achava, assim, ele tinha uma anatomia, isso, o pessoal está colocando no chat, nos anos 30, né? Ele tinha uma teoria que se você tivesse um determinado tipo de nariz, você teria tendência a fazer um crime, a cometer um certo tipo de crime. Se você tivesse uma testa muito larga, você poderia ser um assassino. Então ele tinha toda uma teoria anatômica em função do formato da sua cabeça, né? É isso mesmo, uma forma de eugenia. E tinha um francês, que agora eu não estou lembrando o nome dele, eu não anotei aqui, mas depois eu passo para vocês quando a gente for responder as perguntas, que era muito parecido, né? Então, o que que esses artistas fizeram? Eles fizeram algo semelhante, um catálogo, então, de características físicas das pessoas que poderiam permitir ao banco de dados classificar se você é uma pessoa normal ou não. Só que aí ele adiciona o elemento da escolha das pessoas, né? Só que, assim, era muito engraçado, é engraçado, não sei se é a palavra, né? Mas em outros lugares que eles fizeram, quando eu li o artigo, era muito constrangedor, porque a pessoa escolher quem é normal ou não, até aí tudo bem. Mas quando ela se vê sendo classificada, se ela é normal ou não, aí a coisa muda de figura, né? Quer dizer, você, não é que eu estou escolhendo quem é normal ou não, eu estou ensinando a máquina para ela escolher quem é normal ou não. Então, o que que a gente pensa daí? Na verdade, essa vontade de classificar as pessoas conforme a aparência, ela já existia, né? O Lombroso já, sabe, há quase 100 anos atrás. Isso é uma coisa. Agora, você jogar isso num grande banco de dados e deixar que a máquina vá aprendendo a fazer esse julgamento é muito complicado. Que questões éticas que a gente pode pensar a partir daí, né? É realmente complicado. Esse é um exemplo. Agora eu vou mostrar outro exemplo para vocês. Um exemplo mais positivo, né? Para a gente não ficar tão dark. Essa biblioteca aqui é a biblioteca de Leibniz, Universidade de Leibniz, na Alemanha, e eles já estão com experimentos de indexação automática com machine learning, né? Então, ainda tem um projeto piloto, mas eles estão fazendo isso, né? Que é muito legal. Vai substituir o bibliotecário? Não, não vai poupar tempo.
Mas é muito interessante, porque é uma biblioteca de matemática, enfim, são pessoas que estão trabalhando há muito tempo nesse projeto, tá? Ah, exatamente. Uma pessoa falou, o problema, a máquina não é preconceituosa, mas o que que nós ensinamos, né? Esse daqui é um exemplo também de uma ontologia de sentimento visual, que foi um caso que eu estudei no doutorado, né? Porque é o seguinte, eles pegaram fotos do Flickr e também montaram um grande banco de dados, porque eles pensam que só a frase ela não diz o que é a foto, principalmente na mídia social, né? No Flickr, no Twitter. Isso aqui foi retirado do Twitter, né? Então, por exemplo, se a gente lê a frase mais 4 anos e não vê a imagem, a gente não vai estar realmente percebendo o sentimento, né? Que está aqui sendo transmitido. Na verdade, é uma alegria, né? Que bom, mais 4 anos. Mas se você só lê a frase, que é o que, enfim, alguns instrumentos aí de medição de mídia social, eles acabam se baseando mais pelo texto. Então, esses matemáticos, engenheiros pensaram, não, a gente tem, essa imagem ela tem que trazer algum conteúdo também. E aí a outra, né, foi do Katrina, se eu não me engano, mas aí tem uma frase, montanha russa no mar, você pode pensar, nossa, que coisa linda, né, mas se você vê a imagem, você vai ver que é o contrário. Então eles fizeram essa ontologia e tal, uma coisa até meio complexa, com imagens do Flickr, mas aí eu me deparei com uma situação, né? Como eu trabalho na Pinacoteca, tinha uma escultura do Rodin que ela se chama O Eterno Repouso, e ela aparecia algumas vezes lá no Flickr, e as pessoas vão tagueando, né? Colocam as tags, e depois tudo isso ia para essa ontologia, enfim, é um trabalho muito bem feito. Mas aí o Rodin, por exemplo, ele aparecia como estátua assustadora, né? Creepy statue. E aí eu fiquei pensando, nossa, mas como que a gente pode ensinar uma máquina a analisar uma imagem de uma obra de arte que é tão complexa, que é um produto humano, de um artista super importante, sensível, né? Acho que assustador era o último adjetivo que eu colocaria, né? Mas enfim, aí eu fiquei pensando, mas e se um dia, vamos supor, algum doido esteja com um botão para apertar e ele vai lá e olha, eu quero que você solte uma bomba em tudo que tivesse adjetivo, creepy statue. Então, na verdade, acho que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente ensina para a máquina, né? Eu estou chamando atenção para isso, para esse uso de informação também. A Paula Calazans está comentando aqui. A imagem traz impacto, a frase nem sempre, né? O texto nem sempre. Então, essas questões que, assim, tem muita gente estudando, tem uns projetos, assim, bem interessantes. Quem tiver curiosidade, depois manda e-mail, eu posso compartilhar, porque teve um período no doutorado que eu me aprofundei um pouco nisso. Mas vamos para o próximo exemplo. Esse exemplo eu acho que vocês devem lembrar de algo parecido. Ah, então, Luana, isso mesmo, né? Tsunami está no final, vou dar o e-mail. Mas realmente a gente não sabe. Esse aqui é um exemplo. Foi uma campanha das Nações Unidas, que assim, quando você entra lá no navegador e começa uma pesquisa no seu mecanismo de busca preferido, que pode ser o Google ou o Bing, ou outros mais aí que eu não sei, não conheço, tem uma questão, né? Você está ensinando também. Não é à toa, assim, os primeiros resultados que vêm, eles não são casuais. Ou é anúncio que pagou, ou é o que as pessoas mais buscam. Isso aqui é de 2013, mas foi uma campanha que foi feita, eles fizeram outras também, tá? Mas essa, por exemplo, mulheres não devem. Se você começasse a digitar mulheres não devem, ele já te sugeria, olha só o quê? Mulheres não deveriam ter direitos. Mulheres não deveriam votar. Mulheres não deveriam trabalhar. E aí, como é que você faz, né? É o preconceito do algoritmo? Não, é o nosso preconceito, só que a gente está transmitindo isso para o algoritmo, certo? Sem perceber. Mas qual a consequência disso? Terrível, né? Outro exemplo aqui, mais recente ainda, que aconteceu muito recentemente, e talvez com todos nós que moramos em São Paulo, não sei nos outros estados, tem gente do Brasil inteiro. E assim, gente, tudo isso que eu estou falando, na verdade, é só para pincelar o uso de informação
mas isso aqui vai resvalar em muitos aspectos, né, da informação digital, de outras disciplinas, outras pessoas que são mais especialistas, né? Até o professor Charles, se quiser comentar, mas aqui, por exemplo, a questão de uso de informação sua, né? O seu celular poder ser monitorado para saber se você está cumprindo isolamento social ou não, né? Teve vários embates, ainda estão tendo. A maioria das pessoas, e aí eu me incluo. Tem um exemplo aqui que a Dandara está colocando, a questão de família, depois eu vou olhar. Aí eu me incluo também, olha, o governo vai monitorar seu celular. Eu falei, tá bom, tanto faz, né? Eu tenho esses reloginhos também que eu comprei, mas na verdade eu comprei numa época que eu estava começando a estudar isso e eu fiquei meio aterrorizada, porque esses relógios, sabe, que conta o passo, que conta quantas horas você dormiu, e tem, assim, muitas coisas que saem daí, lógico, né? Aí a gente entraria no Big Data, que não é a minha matéria. Mas o que eu estou falando é que tudo isso está muito relacionado. Mas aí, assim, eles ficam coletando seus dados, né? E não são só os meus dados são nada, mas junto a isso, no montante, no Big Data, tudo isso junto, E, tudo isso junto. Oi? professora, só para complementar, a gente teve aula de LGPD na outra Da lei semana. proteção. Isso, Lei Geral de Proteção de Dados, que aí se fez uma boa discussão sobre essa questão, tá? Dessa utilização desses dados. Então, só para fazer um gancho, quem vem acompanhando as aulas, né? Com essa conversa que teve lá com a Gisela, né? E com o professor Fabiano, tá? Só para... Legal. Então, Desculpa aí muito. o parênteses. Não, mas é isso mesmo, é Tá ótimo. bom. É tudo muito interligado, né? Por isso que eu até falei, que bom saber que teve essa aula tão boa, porque é muito importante. A gente não se dá conta disso até o momento que você se sente prejudicado, né? Mas esses reloginhos que eu estava falando mesmo, ou mesmo compra, né? Cartão, assim, existe um rastreamento tão violento assim, de tudo que a gente faz. Isso não é à toa, né? A gente vive num sistema capitalista, então eu já vi vários casos, tá? Eu não trouxe porque realmente é muita coisa, mas de pessoas no Reino Unido, por exemplo, que perderam tratamento médico. Por que perderam? Porque eles conseguiram rastrear que você não tomou o remédio que você deveria ter tomado, porque você não comprou aquele remédio aquele mês. E casos assim, sabe, de loja, um caso da Target, que foi famoso, talvez vocês tenham ouvido falar. A Target é uma loja de departamento dos Estados Unidos, e devido ao comportamento de uma certa usuária, a Target conseguiu mapear que ela estaria grávida, porque ela começou a fazer uma certa compra que ela não fazia antes. E ela descobriu antes dela, ou antes do pai, que ela estava grávida, sabe? Então é muito complicada essa questão, é muito delicada, e nós somos rastreados o tempo todo, né? Seja pelo celular, seja por esse reloginho que eu uso. Eu fiquei um tempo sem usar, depois eu voltei, mas enfim, aquele mapeia se eu dormir, enfim, várias coisas. E também, sobretudo, lembrar quando a gente se cadastra em qualquer site, aí você não lê o termo lá, declaro que li, mas é tudo mentira, né? Porque ninguém lê. Eles são feitos para isso mesmo. Só que até o momento que você não se sente prejudicado, ok, né? A gente vai aceitando de forma muito passiva, né? Eu acho que essa é uma questão também de quem trabalha com informação na área de humanas, nós ainda estamos um pouco passivos, né? Nesse, nesse tópico. Bom, o último comentário sobre isso que eu queria falar com vocês é esse site Internet Lab, que eu não sei se vocês conhecem, não sei se o professor Charlie conhece. É um site muito sério que vai falar justamente disso. Aquelas brincadeiras do Facebook não façam, gente, eles roubam todos os seus dados. Mas, enfim, o Internet Lab ele tem observatório, então eles acompanham semanalmente tudo o que acontece em relação a vários aspectos da internet. E o que eu achei muito importante é essa questão da estratégia brasileira de inteligência artificial, né? Que, enfim,
uma matéria de março, né? Mas eles teve uma consulta pública e a gente tem que entender como isso vai se refletir no nosso dia a dia. Também lembrando, gente, que a internet ela traz desafios, por exemplo, de direito mesmo, né? Porque qual a fronteira da internet? A gente não tem as fronteiras geográficas que delimitam muito do nosso direito, né? A gente tem o nosso direito, nos Estados Unidos é outro. Nos Estados Unidos, cada estado tem a sua legislação, por exemplo. Então, tem várias questões que a internet joga e a gente finge que não existe, ou enfim, a gente curte, né? A gente vai aproveitar o que a gente gosta. Lá no comecinho as vantagens são muitas, então tudo bem, vamos curtir, depois a gente vê o que faz, né? Não, não dá mais para fazer isso se a gente quer falar de uso da informação. Então, depois de tudo isso que eu falei, aqui já vou indo já mais para a última parte. Como que fica, né? A gente viu aí alguns exemplos de uso, alguns legais da inteligência artificial, rastreamento de dados. Como que a gente faz esse mapeamento desses usos, né? Como que é esse comportamento informacional? É complexo. Se a gente tentar fazer um estudo a partir do nosso campo de humanas, a gente tem que fazer algumas abordagens, tá? Esse aqui é um gráfico que com certeza alguns de vocês já tiveram oportunidade de ver. Já tem os de 2020, mas enfim, eu trouxe esse que é oficial. O que acontece em um minuto de internet? Então, pense, em 2019, esse ano, assim, de março para cá, ou sei lá, de fevereiro, né, que foi quando a quarentena começou em alguns países, nossa, isso aqui vai explodir, não vai ter espaço para colocar. Mas vamos olhar só o Google, quantas pesquisas no Google? 3,8 milhões em um minuto. Dá para ter ideia disso? Ah, Nélia, é difícil proteger dessas invasões de privacidade. Eu já fui hackeada, eu tive meu e-mail hackeado ano passado, meu e-mail institucional, e foi terrível, porque o cara da TI, ele compartilhou lá a tela e estavam usando a minha conta, estavam disparando, sei lá, uns 1.000 e-mails por minuto de Singapura, da Índia, de vários lugares, assim, um horror. Foi horrível. Tem que mudar a senha. Então, eu sei, mas é aquela preguiça, né? Mas aí eu mudei para uma senha mais séria. Foi terrível, foi bem frustrante. E assim, todo mundo fica te olhando. Ai, foi você que sabe. Parece que você é um tonto que não soube cuidar da conta. Acho que no fim eu fui um pouco mesmo. Paciência, tive que mudar. Mas aqui é só para a gente ter ideia, tudo em termos de milhões, tá vendo? É milhões, milhões. Então a gente volta lá, quanta informação está acessível para o nosso usuário, né? Como que a gente sabe que ele está conseguindo o que ele quer? Ou às vezes ele quer uma coisa, vai parar em outra, ele já nem sabe mais o que quer. Se já aconteceu isso com vocês, de você estar buscando uma coisa, você vai parar em outra. Nossa, o que eu estava procurando mesmo? Aí você se distrai, né? Eu acho que esse tempo da web também é algo que precisa ser estudado, mais do que nunca. A gente não tem mais um dia de 24 horas, né? É atemporal. É o que eles chamam de não lugar, né? Tem eu não sei se ele é economista ou filósofo, ele fala do não lugar. Não estou me lembrando do nome agora também, gente. Desculpe meus cabelos brancos, mas depois eu posso mandar para vocês. Eu tenho esse texto, né? É como o aeroporto, sabe? Ele fala o aeroporto é um não lugar. Todos os aeroportos são basicamente a mesma coisa, não faz diferença. Você tem uma musiquinha, você tem um certo tipo de cadeira, um certo tipo de pé direito, então esse não lugar. A internet ela acaba sendo um pouco isso às vezes, né? É um não lugar que não tem tempo. Para a gente falar de usuário, a gente tem algumas marca Alg, obrigada, isso mesmo. Então a internet ela tem um pouco isso, a gente precisamos ficar mais atentos, né? Eu vou passar algumas classificações para vocês, que com certeza vocês já ouviram também, e enfim, como que a gente pensa esse usuário? Tem essa categorização de acordo com a geração. Isso é uma coisa que publicidade e marketing usa muito também, né, professor Charlie? Enfim, é muito popular isso daqui, né? É uma das formas que você. Seria uma grande taxonomia aí de classes e
uma forma de identificar exatamente um comportamento comum, né? Mas, inclusive, tem aqueles transgeracionais, como é o nosso caso, né, professora? A gente circula aí, né, entre várias gerações, né? É interessante essa daqui, porque tem um contexto histórico, né? Aí dos veteranos, geração silenciosa é que sobreviveu à Primeira Guerra, então eles têm um certo comportamento, né? Eles tendem a gostar de normas, se bem que hoje a gente conhece gente assim também. Mas os boomers já são baby boomers, né? O pós-guerra, então, por que chama boomer? Porque depois da Primeira Guerra, como morreram muitos homens, então teve uma explosão aí demográfica, muitos bebês, né, nasceram. Mas, por outro lado, havia uma rigidez, né, nos anos 50, enfim, a geração da televisão também. E aí, por fim, geração X, que já foi a geração mais libertadora, vamos dizer, revolução cultural dos final dos anos 60, as mulheres queimando o sutiã, né, a contracultura e tudo mais, a libertação sexual foi dessa época, essa geração aí. A Y, né, foi a geração que teve o primeiro contato com o computador, que foi no final dos 80, 90, né, são pessoas que valorizam ambientes formais e finalmente a geração, eu não vou me aprofundar muito neles, tá? A geração Z já é aquela que nasce a partir de 2000 e que já então já conhece, que já conhece desde o nascimento, né? Essa é uma forma de categorização, né? Então, essa geração Z, ela poderia ser considerada essa que já nasce num ambiente totalmente digital. Uma outra forma é as TICs, né, as tecnologias de informação e comunicação também, tem uma classificação para tipos de usuário 1.1 e 2.0, 1.0 e 2.0, mas isso também já mudou, né, a gente já fala em web X. Mas seriam usuários assim, 1.0, aquele usuário de uma web mais estática, né, só de hiperlink, e da Web 2, já em diante, né, já seria uma pessoa que interage mais, por exemplo, pensando os primeiros blogs, né, você já tem um tipo de interação que não havia. Consumidor e produtor, então se você só consome, por exemplo, você tem uma conta no Facebook, você só curte a dos outros, você nunca publica nada. Algo desse gênero, né? Então ou você pode ser consumidor e produtor, ou só consumidor, só produtor. Tem gente que fica muito passivo, né? Você mal vê aquela pessoa lá. E nativos imigrantes digitais, então nativo, acho que eu tenho aqui um slide para explicar melhor. Aqui. Foi o Prensky que definiu, né? Então, pessoas que cresceram na era digital a partir dos anos 90 e pessoas que migraram para ela, né? Então, eu, por exemplo, eu imigrei. Eu fiz curso de datilografia, com muito orgulho, e eu migrei, né? Porque quando eu nasci não tinha PC, né? Então, quando eu estava me formando profissionalmente, eu precisava datilografar, fui aprender a datilografar. Depois, eu migrei para o digital, então eu sei lidar com o teclado, etc. Agora, tem algumas críticas. Ah, tá vendo? Eu não estou sozinha, tem várias pessoas que fizeram. É isso aí, gente, estamos juntos. Aliás, uma dica: o arquivo da Olivetti, que fica na Itália, é sensacional. Quem tiver curiosidade, é sensacional. Enfim, fica a dica, hashtag fica a dica. As críticas a essa categorização tem algumas, né? Porque havia a crença de que o uso contínuo vai te deixando expert nas coisas, né? Mas não é bem assim, até porque a gente pode ter uma questão mais de consumo do que de produção. Então, você pode ter uma atitude mais passiva ali naquele ambiente, né? Você tem que conhecer um pouco de informática, né? Se você vai fazer um blog no WordPress, por exemplo, você tem que entender minimamente ali alguma coisa, né? O tamanho de uma imagem, a questão do design, da tipografia, de marketing também. Senão você vai ter um blog que. Eu estou falando blog também até uma coisinha mais antiga, tá, gente? Desculpa o que veio agora. Biblioteconomia e documentação, também uma certa. Você tem que ter um certo expertise para organizar as coisas, né? E direitos autorais também. Então, você não pode, por exemplo, publicar uma foto que não é sua sem dar o crédito ou sem ter autorização. Então, essa é uma crítica a essa categorização, tá? Mas aí a gente tem, a que eu vou falar um pouco mais, que são os visitantes e residentes.
visitantes e residentes, que eu acho que a gente faz, né, quando a gente tem aula presencial, nós fazemos exercício com isso. É para entender um pouco o comportamento social do usuário na rede. Então, residentes utilizam a web de forma cotidiana e ininterrupta. E aqui também é importante, a gente, é sem julgamento, tá? Porque quando a gente faz esse exercício presencialmente, aqui a gente não vai fazer, eu só vou comentar rapidamente com vocês, mas as pessoas às vezes ficam com vergonha, assim, mas eu sou residente, eu não saio da internet. É sem julgamento. Foi uma metodologia criada, teve um patrocínio da OCLC. Quem é da área de informação vai saber que é uma das empresas da indústria da informação que mais investem, né? E óbvio, eles fizeram isso com uma função, com um objetivo muito preciso. Eles têm produtos informacionais para vender e eles queriam saber como que era a relação das pessoas com a web. E o David White também, que foi responsável por isso, por esse método também, eles fizeram em algumas universidades. Mas, enfim, o residente, ele usa a web para tudo, o visitante de vez em quando, é uma alternativa, né? Então, o que eles queriam com esse projeto? Identificar como as pessoas se envolvem individualmente. Então, aqui não era grupo. Então, pensando lá no Wilson, que fala que a questão da necessidade da informação ela é subjetiva, isso aqui é muito importante, porque é subjetiva, é cada um de um jeito. Não posso estudar como grupo, como as pessoas se envolvem na web, porque você está hoje, então, com o celular, né? Você e seu celular. O mundo ao redor não existe. Por que o que o metrô fica fazendo campanha? Gente, olha para frente. Vocês estão todo mundo assim, vai tropeçar na escada rolante. Então é você realmente ali naquele momento interagindo na web. Então eles queriam identificar isso, identificar como que as pessoas adquirem informação na web e como elas fazem essa escolha. Então esse projeto ele demorou meses, tá? Porque eles fizeram um acompanhamento mesmo, foi uma pesquisa bem completa. O que eu vou mostrar agora para vocês, na verdade, é uma pontinha de um iceberg, porque o que eles fizeram diários, as pessoas tinham diário, então ela tinha que escrever no diário tudo que ela fez, de onde ela saiu, para onde ela foi na web, entrevistas mensais, entrevistas presenciais, questionário, então foi realmente uma coisa bem abrangente, bem legal. Então, modo visitante, a pessoa vê a web como uma série de ferramentas, né? É um uso instrumental, ela não deixa traço social, então ela pode até entrar no Facebook, mas ela não curte nada, ela não comenta nada, ela vai lá, ela consulta informação, hoje vai ter uma aula aberta na FESP, eu vou entrar no Facebook da FESP para ver lá o que eles estão falando. Ela não interage. Alguns exemplos: procura de informação, leitura de informação, ela assiste vídeo, ela compra, apesar que a compra deixa aí um rastro, vários. Mas, enfim, ela usa de forma pontual. Quando ela quer, precisa de alguma coisa, eu vou para a web. Senão, ela nem lembra. O modo residente, a web é vista como uma série de espaços. Isso mesmo, só entra para falar feliz aniversário, porque o Facebook te lembrou de falar feliz aniversário, e você não quer ficar mal. Mas, enfim, já no caso do residente, ele vê a web como uma série de espaços, ele vai indo de um para outro, né? Então é ali onde ele interage, é ali onde ele obtém informação, né? Ele fica online, então aquela pessoa que está sempre verdinho lá, e se tem alguma coisa legal, ela já quer ser a primeira a comentar e já compartilha. A pessoa possui uma identidade digital, então é diferente do visitante, né? Ela tem um outro tipo de interação, mais profundo até, porque ela realmente participa, ela comenta, ela é socialmente presente. E aí eles criaram, uma das coisas que eles criaram foi um aplicativo, tá aqui nesse site, até do WordCat, que é da OCLC, vocês podem olhar. Só que isso aqui assim, é o primeiro contato, né, que se tem com essa metodologia. Então, a ideia é que a gente faz em papel, né, eles têm vários estudos, então, mas é um primeiro contato. A gente faz, então, um gráfico mesmo, e você vai colocando o que você usa, né?
E onde que você está na web? O que você usa aqui de modo pessoal, aqui em cima, e de modo institucional ou profissional? E a gente vai fazer esse primeiro mapeamento para tentar entender como que as pessoas usam a web, né? Então, o Google, olha, está em tudo, né? Só que eu sou visitante, eu só vou no Google Search quando eu preciso de uma busca, eu não fico lá o tempo todo. E nos dois níveis, tanto pessoal quanto profissional. Já os e-books da Amazon é só pessoal. E também só quando eu preciso, né? Agora, o Gmail, por exemplo, meu Gmail pessoal, aqui nesse, não é meu esse gráfico, é só um exemplo. A pessoa está o tempo todo, ela é residente, ela está conectada. Principalmente celular, né? A gente fica o tempo todo. Facebook já está tanto no pessoal, mais no pessoal, mas tem um pouquinho profissional também. Está no limiar. Então, ele é considerado aqui residente. Outlook ocupa uma boa parte também. Tem vários outros gráficos desse projeto, gráficos feitos à mão, que são muito interessantes, porque realmente a gente não se dá conta desse uso. E como eu falei, é uma coisa que tem que ser feita de uma forma neutra. Não é para a gente ficar se julgando, falando que, ah, nossa, mas eu estou ficando muito, né? Não. É como você interage, sem perceber, né? E quando a gente para olhar como a gente interage, é bem surpreendente. A partir desse primeiro mapeamento, então, que eles vão fazendo as outras etapas da pesquisa. Como eu falei, ela durou meses e foi bem interessante. Assim, foi um dos locais que eles fizeram foi numa universidade de artes em Londres, na Inglaterra. Então, eles investiram tudo isso para justamente tentar entender, né, o que esse usuário da informação digital, onde ele está, o que ele precisa, onde que eu posso atuar. Então, essa é uma das formas, tá? Eu escolhi essa, né, dos visitantes e residentes, que eu acho bem interessante, e ela extrapola um pouco a questão de idade, a questão de geração, né? Ela, ela busca investigar outras coisas, realmente o que você faz na web, eu achei bem interessante. E aí, algumas conclusões, né? Estatísticas tradicionais, elas não contam toda a história, né? Você tem outras questões. Senão, a gente acaba ficando naquilo que eu falei lá no começo, né? A gente tem uma estatística de uso. Quantas pessoas acessaram seu site? Quantas pessoas baixaram lá o seu PDF? Mas isso não conta toda a história, né? A gente precisa de um refinamento aí para entender o usuário. O que os usuários querem preciso? Como a gente pode ter programas e serviços que atendam melhor? E o que a gente faz, né? É o que nós estamos fazendo? Podemos fazer melhor? Quais são as áreas problemáticas? Tudo isso que eu estou falando, certamente, assim, as empresas, não só da indústria da informação, mas empresas em geral, né? Elas já estão muito mais adiantadas do que nós, tá? Que trabalhamos com informação. Eu acredito que a gente tenha que se apropriar um pouco mais até de técnicas e de instrumentos mais consolidados, né, que já deram certo, a gente trazer isso para nós. E nesse sentido, então, fica a sugestão do quê? Adotar metodologias de estudo do usuário em ambiente digital, né, o que a gente aborda no curso, a criação de personas, jornada do usuário, pesquisa de mercado, quer dizer, são coisas que a área de publicidade e marketing já consolidou muito bem. Só que a gente às vezes fica um pouco tímido, né? Não conhece, por falta de conhecimento também, a gente acaba não utilizando, né? A gente fica tentando reinventar a roda e isso não é legal. Precisamos conhecer usuários e usos da informação, tanto humana quanto de máquina, relembrar aí da função social da informação, né, daquele ciclo de produção, circulação e consumo, porque na web isso tomou uma proporção, né, assim, vocês viram lá os milhões de acessos, tudo é em torno de milhões, né, e a gente fica perdido, a gente como profissional da informação, como usuário também, às vezes tem uma certa dificuldade de obter a informação que a gente precisa, ou a informação de qualidade, que também é um outro debate, que é uma outra aula. Mas o que é uma informação de qualidade, né? Considerando que nada é neutro, né? Você é sempre os mecanismos de busca vão te levar para um lado ou por outro. Então você tem que saber as fontes confiáveis também. E aí, para fechar, o que eu queria falar é a questão das humanidades digitais mesmo, né? Como eu falei,
no começo, lá que eu estava falando do repositório, eu acho que tudo isso, quando a gente está falando de informação digital, a gente tem que retomar esse conceito de humanidades digitais também, que o professor Charlie está organizando já curso nessa área, porque a gente precisa entender o que é isso, conhecer, né, e ter domínio sobre isso. O conceito de humanidades digitais, ele está em construção, né, um campo que não tem uma definição, porque, por exemplo, humanidades, né, a gente tem, o pessoal de letras vai se apropriar de uma certa forma disso. A ciência da informação, biblioteconomia, arquivística, museus, áreas culturais, cada disciplina traz a sua própria característica que vai, então, encontrar esse ponto aí de contato com o que a gente chama de humanidades digitais, né? Mas é um campo muito amplo. Então, quando a gente pensa, por exemplo, que você tem uma instituição cultural, tem lá um Facebook, e ela quer usar um instrumento para extrair dados daquele Facebook, lá daquela conta, existem softwares que fazem isso, que fazem esse tipo de coleta de dados, de medição de dados. Esse é um aspecto, é você conhecer melhor esses instrumentos da computação para trabalhar os seus dados, né? Mas também tem outros aspectos, né, os aspectos sociais também. A gente tem que refletir mais sobre isso. Como eu falei, é uma crença assim que a gente tem que se apropriar da tecnologia de outra forma também. E só para resumir aqui, são muitos desafios, tá, gente? Mas a gente tem aspecto ético, é um dos principais, né? E eu não estou falando só assim, de você fazer um rastreamento sem autorização, ou do Facebook passar os dados lá dos eleitores americanos, né? Vazar, né? Ah, ups, vazou, né? Não é assim. Não só isso, mas também, por exemplo, se vocês vão fazer alguma pesquisa que envolva, por exemplo, imagem de criança, algo do gênero, você vai ter que ter termos de autorização de uso de imagem dos pais. Então, tudo que a gente faz e que vai adquirir essa amplitude de divulgação na web, a gente tem que ter muito cuidado com os aspectos éticos, né? Até quando a gente está fazendo uma pesquisa no Google, então você está ensinando a máquina alguma coisa, então é complexo. A questão da coleta de dados, análise de dados, né, Big Data, então tem vários aspectos aí que, como eu falei, está tudo muito interrelacionado. A privacidade de dados, como o professor Charlie bem lembrou, a Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma coisa que todo cidadão deveria estar mais ciente dos seus direitos, né? E hoje ainda mais a gente viu aí, né, Charlie, na arquivística, nas caladas das noites, assim, quantos decretos são publicados, né? Nossa, falsificação de documentos públicos, né? Umas coisas Nossa, bem pesadas, assim, né? muito pesado, e a gente meio que não reage, é complicado. Aí, enfim. Visualização de dados também, né, que é uma área que eu gosto muito das humanidades digitais e que a gente trabalha um pouco no curso, porque a gente tem que visualizar esses dados. Então, como você vai visualizar também é muito importante. Como montar um gráfico, né, que corresponda, que transmita aquela mensagem, né? Tem até um site, depois eu posso deixar para vocês que eu gosto muito, que se chama Information is Beautiful. E eles têm prêmios para gráficos, infográficos também, né? Então, tudo isso também é uma forma da gente visualizar dados de uso de informação, e etc, etc, etc. E para terminar, tem uma pessoa que fala de aspectos muito importantes, principalmente para a cultura, que é o Manovich. Eu não coloquei as referências aqui, depois eu posso mandar para vocês. Mas que é uma crítica, na verdade, que ele faz, né? E que a gente tem que lembrar, tem um pouco a ver com o que eu falei, do Marc Augé, do não lugar, mas tem a ver também com a gente achar que existe uma certa homogeneidade, né, na web. E não existe, tá? Porque a gente tem contextos diferentes, né? Então a gente tem que trazer alguns elementos sociológicos aí para a gente entender, né? Por que certos lugares compartilham determinadas imagens, né? Quais são essas escolhas estéticas? Por que isso é feito? É tentar entender um pouco mais. Isso também tem a ver com os nossos estudos de usuário, né? Então a gente não pode partir
de uma certa homogeneidade, né? A gente não pode fazer lá como a máquina de normalização do Turing, né? Achar que as coisas são tão fechadas, porque uma coisa assim que é até uma amiga chamou a atenção, né? Ela é pesquisadora de fotografia e ela fala da questão do selfie, né? Você tem padrão para selfie. Então, sei lá, a pessoa tira, faz um beicinho, faz um selfie, você vai ver 1 milhão de fotos, assim, 1 milhão eu acho que é pouco, né? Então, no futuro, o que que as pessoas vão pensar, né? Nossa, então, esses padrões, sabe? Eu acho que a gente tem que pensar isso também, que existem outras formas, né? Tentar entender, para evitar, eu acho, essa homogeneização, né? A gente vai ficando muito tudo igual, e a gente não é isso, né? A gente acaba se tornando, enfim. Mas agora, Isabel, agora os influencers estão em crise, né? Ah, também, né? Não Porque a tem. grande parte era eles irem em lugares e tirarem fotos, né? Aquela coisa. Então as Uhum. pessoas acompanhavam para ver o dia a dia deles indo a lugares, né? Agora não E podem. agora? Né? Agora ninguém sabe, né? Que eles vão ter que inventar alguma coisa. Gente, era isso que eu tinha para falar para vocês, tá? Recomendo também quem não assistiu Black Mirror, eu recomendo pessoalmente, que dá um nó na cabeça da gente às vezes, mas é importante. Esse episódio especificamente é muito bom e tem a ver com essa questão das redes sociais, né? Que é uma sociedade fundamentada em likes e que não é, eu também acho, muito bom. E que não é uma coisa tão distante, né? Na China, que obviamente é um país que é uma ditadura, enfim, mas eles têm algumas questões assim. Tem certos ranqueamentos, né? Você só pode obter um financiamento se você tiver no ranking XPTO. Então, não está tão distante, né? Eu considero essa série muito boa. Black Mirror, Lucimar. Black Mirror. Parece exagero, concordo, mas se a gente para pensar, não é. E também o Itaú Cultural, ano passado, fez acho que uns 4 debates com alguns episódios e está no site do Itaú Cultural. Então, eles convidaram, enfim, filósofos, pensadores, para debater. Eu ainda não vi, está na minha lista, mas eles, desde segunda-feira, eu acho que já está, desde a semana passada, está disponível no site do Itaú Cultural para a gente ver. Então, acho que a Olha, gente tem ótima que. dica, hein? É Uhum, ótima dica para a quarentena. Então, a gente tem uhum. que pensar mais, ser menos consumidor e tentar entender um pouco mais, porque nós trabalhamos com informação, a gente tem compromisso com isso, né? E um campo incrível, enfim, um campo muito amplo aí de pesquisa, de debate. Enfim, gente, era isso. Agradeço. Agora a gente pode ir para as perguntas, né? Eu estou vendo que o chat está bem ativo. Mas está mais interação entre os alunos, né? O pessoal do fundinho da sala ficou falando aqui enquanto a professora apresentava. Ah, Tô, que bom. tô brincando, gente. Ai, A que bom. ideia é essa mesma, né? A gente poder interagir. Tá, eu vou abrir o chat aqui. Professora, deixa eu dizer assim, que aula fantástica. Eu adoro ver aulas da Isabel. Ah, obrigada. Gente, ela sempre consegue botar assim, a gente a pensar de uma forma mais estruturada. Assim, a gente consegue ver um caminho que parece que a gente está indo, né? Então, e Obrigada. ao mesmo tempo faz as perguntas que têm que ser feitas, né? Porque muitas dessas perguntas não têm respostas, inclusive. Não tem, é para a gente pensar, para pensar junto. Né? Eu estou aqui fazendo a minha janta. Ah, Mas eu queria ver se tem perguntas aí. eu estou olhando aqui o chat. Ó, o Sidney é o nosso aluno que desde a primeira aula participou de todas e ele sempre gosta de fazer uma pergunta de microfone. Será que o Sidney está aí? Estou Ah, aqui, deixa professor. eu vou passar meu e-mail que eu não tinha passado, É. né? Olha, Professor Ney, estou Isabel, aqui. tá bom, Sidney. oi, Já sim. já faz a sua pergunta. Olha só, eu só queria falar para a professora Isabel que a gente tem um grupo lá no Facebook, tá? Que a gente tá. A ideia é que agora a gente comece a subir esses materiais das aulas e até comece a conversar por lá. Como a gente não vai ter mais as aulas online abertas, né? A gente Aham. vai agora continuar lá no grupo a levar referências, levar essas Ótimo. leituras, esses materiais. Então,
eu acredito que você esteja no grupo também, professora, que eu marquei você lá, tá? Vamos Tá, usar aquele grupo lá, então, para trocar essas não, ótimo. informações, tá? As Quem dicas que não eu tem falei. Facebook aí acaba conseguindo de outras formas com quem tem, tá? Ah, não, legal, vamos sim, vamos trocar informações. A Luana tinha comentado a questão das tags, né? Porque muita gente não se dá conta que está classificando, julgando um conteúdo. É muito complicado mesmo. Agora eu lembrei de um outro filme que eu posso dar dica para vocês, acho que é mais conceitual, não sei se o professor assistiu, ele chama Almost Human, é quase humano. É um filme, é um Sim. documentário dinamarquês, e eles convidaram 10 cientistas para falar. E tem um japonês, que eu não me lembro o nome, mas que ele fez um robô igual a ele. Gente, é uma coisa muito assustadora, assim. Mas é interessante, assim, esse desejo de criar, né, um ser à nossa semelhança e que a gente vai ter que ensinar. Nossa, é complicado. O que que a gente vai ensinar, né? A Sunamita falou da questão do mapeamento, então, a gente não tem como, eu, Rebeca, é uma vigilância, queira ou não. E a gente concorda com essa vigilância, né? Por isso que é importante essa Lei Geral de Proteção de Dados, e outros lugares têm coisas parecidas também, porque minimamente a gente vai poder ter um maior, não digo maior controle, mas assim, por exemplo, o exemplo que me vem agora, se você vai comprar um ingresso para um show, sei lá, um show do Kiss, por que que eles precisam pedir o seu RG, o seu CPF, onde você mora, o que que você faz? Eles acabam pedindo dados a mais, né? Eles poderiam pedir seu nome, seu e-mail e seu cartão de crédito. Então, eu acho que agora, sabendo que eles têm que apagar esses dados, que eles não têm permissão para ficar repassando para outros, já é um grande avanço, né? Mas, enfim, se você quer fazer parte desse ambiente digital, a gente acaba cedendo, não tem como, né? Coleta até o que a gente fala aqui, né? A Dandara falou também, realmente, tem que tomar cuidado. Eu já ouvi casos, eu nunca aconteceu comigo, mas tem um colega que já Em, aconteceu. posso comentar uma coisa em relação a isso, Claro, professora? Porque, de alguma forma, isso é uma grande máquina de marketing, né? é, No final das contas, a ideia é com que a gente consuma. Então, inclusive na minha aula eu falei do Zemote, né? Momento zero da verdade, que é aquele momento que dá aquele clique que você sai pesquisando, né, o que você acaba de pensar que quer. Né? Então, ó, a ideia do Google é aproveitar esse momento zero e começar a fazer ofertas de produtos. E aí, se você alimenta esse algoritmo, você entra na lista de remarketing. Tá? O que é essa lista de remarketing? É uma lista que faz com que você receba anúncios daquela categoria, né, de uma forma horizontal, ou seja, variações daquela categoria, né, durante um mês. Você entra numa lista de remarketing durante um mês. Então, por isso que às vezes, assim, de fato você pesquisou, de fato você comprou e ainda fica aparecendo aquela oferta, né? Isso então é uma lista de remarketing, tá? Inclusive, quando acontece isso comigo, o que eu faço? Eu vou lá e ensino para o tipo, eu não quero mais ver isso, eu é, já comprei esse produto, eu respondo alguma coisa lá para eu não também. ficar Eu também. recebendo, né? Então, isso, na verdade, é a nova máquina, né, de consumo, e aí que eu gostei muito da sua aula, né, nesse questionamento, né, exatamente dessa realidade de consumo. Parece que, assim, a gente aprendeu, assim, em um mês a gente está vivendo com menos. É verdade. E tá todo mundo de alguma forma, tá todo mundo chateado, né, que fica preso em casa, mas de alguma forma a gente viu que a gente pode viver com comida feita em casa, né, que a gente pode não precisa encher o tanque toda semana porque não está usando mesmo, não Nossa, está poluindo, né? é, Então, de alguma forma, essa ficha está caindo, né?
e a gente, talvez os algoritmos vão ter que aprender um pouco com isso também, Eu tá? acho que sim. Né? Ou seja, eles vão ver que a gente vai se desvincular. Eu estava vendo, né, mega tendências, né, vendo aí o futuristas falando sobre tudo isso que está acontecendo, e a tendência é essa, né, que a gente, de fato, além de questionar, a gente consuma menos, né, que a gente tenha um consumo mais, que a gente vai ver que não precisa tanta quantidade de coisas para viver, né? Não, Eu limpei armário, que botei coisa fora, sabe? A gente aproveitou, né, para botar a casa em dia. Todo mundo fez, eu acho, né? Grande parte das pessoas fizeram sim. isso, ou não, né? Mas eu fiz e saiu bastante coisa, assim, e para mim foi ótimo e ver que aquilo meio que estava ocupando um espaço. Então, esse consumo, de fato, ele passa a ser questionado, né? E talvez isso seja uma coisa importante para os nossos recursos naturais, né? Para Pra tudo isso muita coisa. que está faltando, né? Toda essa mudança climática vai alterar também né, as produções mais naturais, enfim, vai ter Não, alterações aí, né? vai ter mudança no nosso comportamento enquanto consumidor, sim, né? Eu acho que essa questão da materialidade vai ter um impacto, a gente já percebe, a gente tá vivendo, né, na internet, no digital, virtual, sei lá, tem várias abordagens, né? Mas muito bom, eu acho que é uma oportunidade também para a gente ensinar melhor esses algoritmos. Eu acho que talvez, né, seja um pouco isso, né? E eu acho que eles claro, vai continuar existindo lista de remarketing, assim como vai continuar existindo jornada do usuário, que a gente viu Uhum. com a professora Regina, né? Então, uma coisa que eu estou achando interessante, que eu acho que eu vou marcar uma aula final extra para fazer o gancho entre todas essas disciplinas, Acho porque, ótimo. né, as coisas meio... E você, eu acho que trouxe, assim, trouxe a cereja do bolo, Ah, literalmente, porque obrigada. fez o gancho com tudo que a gente viu. Eu não Tá sei tudo se o interligado, pessoal concorda, fala aí no chat se concorda com isso, que a gente meio que viu jornada do usuário com a Regina, a que gente viu lá legal. comigo criação de produto, a gente viu essa questão de direitos de dados, a gente viu tecnologia com o Fabiano, sabe? Então teve toda uma... Uhum. né, eu acho que uma abordagem nessas nossas aulas abertas que talvez seja interessante Não, fechar isso aí também, eu né, super, professora? eu super topo e acho que o curso está muito bem estruturado nesse sentido, né? Porque cada um vai aprofundar numa dessas temáticas, né? Mas eu super Claro, topo. claro. Olha aqui, sim, quem está falando? Deixa eu ver. Essa questão dos dados, né? Tem a Aline Alves tinha comentado que a Brenda Rocco, que é muito bom, ela teve lá na Pinacoteca no evento, ela é realmente uma pessoa muito legal para falar de documento digital. Já vendemos nossas almas para o Google, e é verdade, é um perigo, mas o que que a gente faz com isso, né? Até a própria FESP, esse meeting é da conta da FESP, né, Charlie? É do Google, É né? do Google, é do G Suite, É do que é GC, se não é Google, é Microsoft, né? Pensando assim nesses sistemas de comunicação. não Se é tem. rede social, se não é Gmail, você vai ter né, um arroba Outlook, um arroba Yahoo, enfim, são empresas que detêm esses dados. O que muda? Agora a gente tem direito a saber o que eles fazem com esses dados, né? Então você pode, tipo, mandar um e-mail no dia, agora foi transferido para janeiro, não me lembro qual é o dia, né? Mas digamos que seja dia 15 de janeiro, tá promulgada a lei e começa a valer a LGPD. Você pode, dia 15 de janeiro, mandar um e-mail: Google, quero saber onde estão meus dados, onde é que fica, o que vocês fazem com eles, para qualquer para qualquer empresa que você receba newsletter, você receba boletim, você pode fazer esse questionamento, eles são obrigados a responder. E aí você pode escolher se elimina ou continua recebendo o serviço deles, né? Que bom que você falou isso, porque tem uma pessoa que perguntou, eu não estou achando agora,
Mas falou o que acontece com as fotos que eu apago do Google Fotos, né? Porque, na verdade, a gente apaga, mas não quer dizer que eles apagaram do servidor. Aí a gente teria que ler lá o termo, né? Quando a gente Foi leu. o que o Fabiano falou na aula dele, né? Exatamente. Não quer A dizer gente que eles escreve em apagam. pedra, né? Quando a gente Isso. publica na web, a gente escreve em pedra, ele falou. Eu não estou vendo mais nenhuma pergunta. Assim, a Leonice, algumas pessoas compartilharam o link, até do Mark LG que eu falei do não lugar, né? Tem alguns links interessantes aqui que eu acho que era bom a gente ver e compartilhar. Se o pessoal quer fazer pergunta É, falando, então, Isabel. tá bom, vamos Eu abrir tenho. o Ó, microfone. o nosso aluno aí que desde o começo sempre faz a sua participação aí. Uhum. Vamos lá, o pessoal comentando do Black Mirror, também sou fã, gente, tamo junto, porque é muito bom, dá um nó na cabeça, mas depois você para pra pensar, passar do choque, você fala, nossa, é mesmo. Vamos Legal, lá. gente. E aí, Sidney, fale, tudo bem? Olá. Boa noite, professor Charley. Tudo Boa noite, bem? professora Isabel. Tudo Boa bem? noite, tudo bem você? Faz tempo que Prazer. não lhe vejo. Prazer, professora Isabel. Prazer conhecê-la. Tudo bem, professora? Tudo bem. Eu estava numa live no Instagram. Ai, professora, vou fazer uma pergunta como leigo, como tópico. É o seguinte, eu estou relendo Sabe Cultura do P.R. Levy. Muito Estou bom. relendo, né? E Referência. eu queria fazer uma pergunta baseada no livro. Essa análise que a senhora fez dos dados, tudo, é possível a gente aplicar a inteligência coletiva? Olha, eu vou ser bem sincera com você. Faz muito tempo que que eu li esse livro, tá? Foi na época do mestrado. É, eu não saberia te responder assim de pronto, tá? Que na verdade, quando você fala análise, você está falando algum ponto específico da apresentação? Não, se é possível a gente aplicar a inteligência coletiva, porque a partir do momento que você analisa um dado, você está vendo esse conteúdo, quem a pessoa está vendo, né? Então, seria uma tese utópica ou não ser aplicável? Olha, eu não sei, Sidney, porque aqui a gente está Não. falando muito de dados, né? Eu acho que inteligência competitiva ela é um conceito muito mais conceitual mesmo, né, do que metodológico, né? Quando a gente está entrando em Big Data, né, quando a gente fala em data mining, esses elementos, né, são elementos mais metodológicos, ferramentas, processos, procedimentos, né? E o conceito que vem lá do coletivo inteligente, né, que também depois o Steven Johnson fala, né, do coletivo emergente, que inclusive Steven Johnson escreveu um livro que ele compara as formigas com os usuários nas redes sociais, né? As formigas, elas não têm um chefe, não tem tipo uma abelha rainha, não tem uma formiga rainha, né? E elas sabem o que fazer lá dentro e elas são independentes e trocam informação entre si para saber o que devem fazer, né? Então ele compara isso com mais ou menos como deve ser o comportamento dessa inteligência coletiva na web, né? Seria como formigas. Mas esse é o Steven Johnson, né? E aí entra, né, esses outros, né, conceitos, o prosumer também, que é o mais antigo que eu falei em aula, né? Que é o conceito lá de 1980, do Alvin Toffler, né? Esse conceito a gente produz e consome, somos os prosumers, né, professora? Eu acho que esses elementos são importantes, então, aí, para estabelecer um pouco de onde são retirados nesses dados, porque de fato, né, para poder fazer essa análise é extraído dessa inteligência coletiva esses dados. Quer dizer, o meu dado de quantos passos eu dei hoje, ele é importante para mim, né, porque nunca mais eu consegui chegar a 10 mil passos, obviamente, né? Faz mais de 45 dias. Eu também não. Né? Mas ele junta com aqui
né, do meu vizinho, que tem a mesma operadora, com o do lado de cima, e ele sabe quem está saindo ou não do perímetro de 200 metros, que é o GPS, né? E aí sim ele extrai, ele cria esses dados aí que o Dória foi proibido, que eu vi a sua nota ali, né? A sua notícia, né? Que foi proibido de... Mas depois caiu essa proibição. Tá indo e né? voltando, tá em discussão ainda. Porque, assim, teoricamente, é um dado anonimizado, né? É um dado, quantos passos eu dei para mim, é meu dado individual vinculado à minha ficha, mas quando isso é comparado com passos de uma região, de uma célula, por isso que é telefonia celular, né? Essa célula aqui da minha região, por exemplo, que tem, né, X metros quadrados, tem tantos telefones e eles saíram ou não desse perímetro, né? Então esse é o dado analisado. Seria muito difícil ele chegar ao Charlie, número de telefone e tal. Enfim, eu acho que tem mais que levantar esses dados, tá? Em relação à epidemia, gente, epidemia é guerra, é informação, a gente tem que ter todo tipo de informação possível. Entendi. Obrigado, professora. Imagina, acho que eu não consegui responder, mas o Charlie respondeu muito bem. Isabel, tem várias perguntas no chat, de perguntas que tinham sido feitas, que ficaram para trás, daí se você puder ler. Então, o que eu estou vendo aqui, eu acho que ele acabou de sair do Roberto Padovani, que ele queria saber como poder, relação entre ciências da informação. Está aqui, então foi outra pessoa que saiu. Ciência da informação e data science, como aplicar isso na área social. Bom, as relações, como eu falei, elas estão se estabelecendo nesse campo das humanidades digitais, né? Data Science, também eu dei alguns exemplos, e o professor Charlie também, a questão do Big Data, da própria visualização de dados, né? São tudo que se trabalha com dados. Eu acho que agora que está começando um pouco isso, né? Pelo menos pelo que eu tenho lido, até embora se fale já há algum tempo de humanidades digitais no Brasil, né? Tem um manifesto que a USP criou há algum tempo, tinha um laboratório de humanidades digitais, acho que deve ter uns, não sei, no comecinho dos anos 2010. Tem o IBICT, está com muito bom também. Tem alguns laboratórios espalhados, aí me desculpem se eu estou esquecendo algum, tem um terceiro, que acho que é da Fundação Getúlio Vargas do Rio, então que estão buscando esse campo aí para a gente poder atuar, não só cientistas da informação, mas também as ciências sociais em geral, né? Porque essa é uma questão também, a gente tem alguns aspectos sociais aí que não têm sido muito estudados, né? Embora tenha gente falando sim, que eu me lembro aqui, é um livro que tem na biblioteca da FESP, que talvez eu já mencionei para alguns alunos, que é do Morozov, que é A Morte da Política, alguma coisa do gênero, A Morte da Política no Digital, né? Então é uma coletânea de artigos que ele escreveu, falando, por exemplo, né, um que eu me lembro agora do Uber. Alguém mencionou Uber aqui no chat, a questão do ranking, né, também. Eu vou ser sincera, eu nunca olho o ranking, porque geralmente quando eu pedia, né, estava com pressa, queria que viesse mais rápido, mas enfim, acho que tem que olhar, né. Mas esse autor que eu estou falando para vocês, o Morozov, ele fala da questão do Uber e da problemática que ele trouxe também em relação aos direitos trabalhistas, por exemplo, né, então talvez a gente não devesse usar, porque ele precariza o trabalho, mas por outro lado ele é barato, então eu posso pagar. Ele vem para cobrir o quê? Uma falta de transporte público satisfatório, então você paga imposto, mas não tem retorno. Então ele faz todas essas relações que são importantes, acho, nesse contexto social, né? Eu acho que a gente precisa debater mais isso. Deixa eu ver aqui outra pergunta. Não sei se eu respondi, Roberto, mas obrigada pela pergunta. Tem outra da Daisy, explicar melhor a metodologia de estudo de usuário no ambiente digital. Então, Daisy, eu trouxe alguns exemplos, né? Até a jornada do usuário, a professora Regina já abordou.
Mas, na verdade, isso não necessariamente é do ambiente digital, né? São metodologias que vêm do marketing, que são muito utilizadas pelo marketing, sobretudo, não que vêm do marketing. E a gente tenta, então, transpor um pouco isso para o ambiente digital, mas não são exclusivamente. A Leonice já trouxe aqui um link também do Congresso de Humanidades Digitais. Tem material muito bom lá e de várias áreas, né? De humanas. Então, acho que essa interação com data science começa aí. Mas, enfim, então, Daisy, não são necessariamente específicas para ambiente digital. A única que eu não Sim. esquece. Professora Isabel, só para destacar que ela também pode ver a aula 1, a gente falou bastante sobre isso, que é a aula de produto digital, né? Que a gente apresentou essa metodologia, né? Vinda aí de outras áreas, né? E aplicada no digital, tá? Só esse parênteses. Depois da Thaís Campas, também a aula da Thaís, de Ai, que curadoria bom. digital. Ela também falou um Legal. pouquinho. Então, a gente trouxe várias visões dessas ferramentas, mas eu gosto muito da sua visão. Desculpa. Obrigada. Tá. Então, a que é o mais próxima que eu mostrei mesmo foi dos visitantes e residentes, que foi aplicada no ambiente educacional específica para o ambiente digital, tá? Mas no curso a gente acaba aprofundando um pouco mais, enfim, porque tem mais tempo e tal. Agora, tem um outro comentário aqui que eu achei bacana, que foi da Leonice, que ela fala do documentário Termos e Condições que eu não conhecia. Obrigada, viu, Leonice? A gente também é professor, mas a gente não sabe tudo, tá? A gente está sempre aprendendo, é muito importante, é uma troca, né? Então a gente está sempre aprendendo, eu estou marcando aqui. Ela está falando que tem um documentário chamado Termos e Condições, então acho que aborda aí o que eu falei em relação ao aceite, né, que a gente faz. Eu acho que tem muito comentário, mas de pergunta eu não estou vendo mais, Charlie. Ah, do Netflix? Ai, que ótimo. Então, acabando a aula, eu já sei o que eu vou ver. A Terezinha falou sobre conversão digital de documentos e encontrou material de marketing. Ai, que legal. Então, gente, tudo isso a gente tem nos nossos cursos, tá? Eu vou fazer vou marcar com o pessoal essa nossa aula final para fechar esses conceitos, convidar os professores a participarem, para a gente passar um pouquinho a visão de cada, então, essa visão geral, né, que vocês tiveram do começo ao fim. Amanhã, não, dia 30, né, ainda tem a professora Magali, né, com toda a sua experiência. A Magali é pós-doutora, né, em comunicação digital, então trazendo aí toda a sua visão, né, dessa questão para a gente, né, no dia 30, e aí vão marcar uma sessão final aí que eu vou chamar os professores para a gente fazer uma rodada aí para fazer esses fechos, professor. Eu gostei muito da sua aula, que ela de fato conseguiu mostrar aí essa ligação entre todas as coisas que a gente estava vendo até agora, né? Quando cai essa ficha, assim, né? Usando geração X, né? Usando, como é que é? A gíria de geração X, né? Quando cai essa ficha, né? A gente se dá conta que, nossa, né? Que lá desde o começo a gente estava vendo e que a gente foi progredindo nesse conteúdo. Tá? Sua visão foi maravilhosa. Muito Obrigada. obrigado, professor. Tem uma pergunta do Leonardo falando da qualidade das informações digitais e segurança, né? Existem programas que copiam sites, fazem páginas espelho fake, como podemos ajudar? Então, é a pergunta de $1 milhão, porque essa questão do hackeamento é muito séria, né? E, enfim, eu já vi isso de perto e é muito complicado, né? De criptografar dados e pedir dinheiro, e, enfim, na época a decisão tomada que não se faria isso, mas, enfim, você lida com a perda, né? A gente perdemos. Então, acho que isso tem um pouco a ver com o que a gente falou lá de preservação digital, por exemplo, né, Charlie, que teoricamente, os repositórios confiáveis, eles têm esse nome porque justamente eles têm também por trás tecnologia blockchain,
mais confiáveis. Para um cara hackear é muito mais difícil, né? Que a mesma tecnologia. Não é bem blockchain, né? Na verdade, a gente agora pode integrar, né, com blockchain, mas é muito mais aquela questão, né, do pacote de arquivamento e do pacote de difusão, que daí, então, o acesso público que as pessoas têm é ao pacote de difusão. Ou seja, se tiver uma invasão, não tem problema, a gente vai ter o original, ele está guardado, ele está no nosso arquivo permanente digital, no nosso arquivo histórico digital, que chama RDC-ARC, né? Então, eu acho que esse é um caminho, mas assim, ainda a gente vai ter perda, com certeza. Eu agradeço, não querendo ser pessimista, mas a gente tem que enfrentar, né? Eu adorei, agradeço a presença de todos, as perguntas. Desculpe se não consegui responder tudo, né? Eu tentei realmente fazer um apanhado geral dentro do contexto da disciplina, né? Um curso de especialização, para fazer uma aula aberta para trazer um pouco para vocês o que a gente fala, né? Nessas aulas, nesse curso. E, enfim, já coloquei Foi meu e-mail. Maravilhoso, professora. Foi maravilhoso. Eu que agradeço. Vou parar aqui a gravação. Agradecemos a todos. Obrigada, meu e-mail está aí.